aqui são filhos de Deus? Levante sua mão. Diga para o seu irmão, você que levantou a mão, você é um privilegiado. Mas infelizmente, muitos ainda não são. E as pessoas que não são filhos de Deus, porque, entenda, para ser filho de Deus, não basta você somente acreditar que Ele existe. Para ser filho de Deus, você tem que recebê-lo. Porque a palavra de Deus diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram. Então, existem dois verbos envolvidos em se tornar filho de Deus. Crer e receber. Há muitas pessoas que creem em Deus, mas Deus ainda não entrou nelas. Então eu estou falando para aqueles que Deus entrou dentro delas. Essas se tornaram filhos. Mas infelizmente muitos acreditam em Deus, mas ainda não o receberam. Eu quero já dizer para você nessa noite, você precisa receber o Senhor. Amém. Vocês precisam receber o Senhor. Muitas pessoas também jogam fora o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Por exemplo, o filho pródigo, né? Ele era filho e ele decidiu largar o pai, viver a sua própria vida. E ele perdeu os privilégios que ele tinha, que ele tanto não valorizava quando era filho. E eu queria falar hoje então para duas pessoas. Eu queria falar para aqueles que ainda não são filhos e mostrar para aqueles que não são filhos os privilégios que vocês vão passar a ter caso decidam se tornar filhos. E falar para aqueles que de alguma maneira pensam em abandonar essa filiação, ou um dia abandonaram essa filiação, ou deixaram de estar debaixo da cobertura desse pai, vocês perderam esses mesmos privilégios. Eu já pensei algumas vezes na minha vida em largar, nunca larguei. Graças a Deus, agora já 14, eu faço 30 anos que eu entrei debaixo da cobertura do papai e já passei por muitas situações difíceis, mas eu nunca quis perder os privilégios que eu passei a ter de filho. E eu queria falar sobre 5 privilégios. Se você quiser anotar, gosto de anotar. E eu queria que colocasse aí na tela a parábola do filho pródigo. Ih, rapaz, eu não anotei aqui onde é que está esse texto. Se vira aí, Bartelli, onde é que está a parábola do filho pródigo? Você conhece a Bíblia? No Google? Google capítulo o quê? Google capítulo próximo. Tá certo. E eu queria agora que você abrisse na parábola do filho pródigo, que eu fiquei tão empolgado com essa parábola que eu não botei aqui. Lucas 15. Achou? O filho não voltou ainda. Está voltando. Quando nós começamos a reunião, o Tiago teve uma visão de que havia um anel de autoridade. Eu falei, opa, anel tem a ver com o filho pródigo, da confirmação da palavra, né? Então é muito bom ter profeta no nosso meio, viu, gente? Muito bom, né? É muito legal isso. Amém. Lucas 15, versículo 11. Já está? Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. Vai indo. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Agora, vá para o Salmo 2, capítulo 2. Primeiro privilégio que uma pessoa que se torna filho de Deus tem
é que quando você se torna filho de Deus, você começa a ver as coisas da perspectiva de Deus. Nós, seres humanos, precisamos enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Por quê? Porque nós temos muitos desafios. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões na nossa família. Todos os dias nós temos que tomar decisão no trabalho, decisões no trabalho. Temos que tomar decisões na nossa vida profissional. Eu sei que todos vocês que estão aqui, amanhã, hoje mesmo, vão chegar em casa, vão ter que tomar uma decisão. Muitos estão com decisões profissionais para tomar, decisões sentimentais. Será que aquilo ali é o meu escolhido? Não é? Será que é? Quantos solteiros estão orando por uma escolhida, um escolhido, e não sabem se aquela pessoa é de Deus ou não é de Deus? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber se você tem que mudar de emprego? Como é que você vai saber as decisões que você tem que tomar em relação aos seus filhos? Você precisa ter a perspectiva de Deus. E o Filho de Deus, ele tem isso. Ele, por ser filho de Deus, ele tem essa perspectiva. Se você elege Deus como pai, você verá as coisas de forma diferente. Olha o que diz o salmista no Salmo 2:2, por favor. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Quem era o ungido aqui? O próprio Davi, ou podia até se referir a Saul mesmo. Mas o importante é que é ungido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá dizendo, eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, no meu santo monte. Note que, na perspectiva humana, a visão era o quê? De que os inimigos eram mais poderosos, de que Davi seria derrotado. Davi estava falando isso porque ele tinha tido essa experiência com Golias. Porque na perspectiva humana, Golias era invencível. Mas Davi era filho. E como filho, ele via como Deus via. E o grande problema hoje do Evangelho é que existem crentes que não veem como Deus vê. Você tem que ter os olhos de Deus. Porque se você for filho, você vai começar a ver sua vida como Deus vê. E você vai se surpreender que aquilo que você acha difícil, para Deus não é nada. Aquilo que você considera impossível, é fácil para Deus resolver. O problema não está no problema. O problema está na sua visão. A sua visão está limitada ao humano. A sua visão está limitada ao natural. Você não tem a perspectiva de Deus. Olha o que diz o Salmo 23, não precisa abrir não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí ele fala assim, preparas uma mesa... O que é isso, cara? Qual é a perspectiva de Davi? Davi é o quê? Paranoico? Ele é um bipolar? É um esquizofrênico? Porque o que o cara está dizendo aqui, e isso tem a ver com a experiência que ele teve com Golias, tem a ver com a experiência que ele teve com o urso e com o leão, quando ele foi defender o rebanho do urso e do leão. E Davi, ele não olhava como um ser humano normal olharia. Ele olhava os problemas, as ameaças, os inimigos, segundo o ponto de vista de Deus. Então, quando o leão se levantou contra o rebanho, ele, vendo o leão como Deus vê, derrotou o leão, mesmo sendo um rapaz franzino. Porque ele viu o leão como algo fraco. Quando se levantou o urso, ele viu o urso como um ser vencível e não invencível. Quando ele olhou para Golias, ele viu Golias um ser vencível. Por isso que ele faz uma pergunta aos guerreiros que estavam com a visão humana, visão carnal, por isso estavam com medo de Golias. E aí ele fala, quem é esse filisteu incircunciso? Quer dizer, aquele que para o exército de Israel era um gigante invencível, segundo o ponto de vista de Deus, era um filisteu incircunciso que estava afrontando o exército de Deus vivo. Então, para
para alguns, Golias era um monstro. Para Davi, Golias era perfeitamente, possivelmente derrotável. Era só Davi olhar com a perspectiva de Deus. Quando você é filho de Deus, você tem essa perspectiva. Então se levanta aquele problema no seu trabalho, se levanta aquele gigante na tua família, que pode ser uma enfermidade, que pode ser um desemprego, que pode ser um problema qualquer, uma perseguição no trabalho. E de repente as pessoas estão batendo nas tuas costas, estão com pena de você, preocupado com você, como é que você vai vencer isso, como é que você vai lutar contra esse gigante, mas essas pessoas não têm a perspectiva de Deus. E você calmo, sereno e tranquilo, fala assim, por que você está preocupado comigo? Mas por que você está passando esse problema? Não, veja bem, eu não estou vendo como um problema, eu estou vendo como uma oportunidade de crescimento. Eu estou vendo como uma oportunidade de aprendizado. Você está vendo diferente. Mas como é que você consegue ver isso? Porque eu estou debaixo do papai. E por estar debaixo de um pai amoroso, eu não posso temer. Eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para me defender. E eu sei que eu estou nas mãos do Senhor e não nas mãos do diabo. Então eu tenho uma perspectiva de Deus. E querido, e quando você é filho de Deus, você começa a ver nessa perspectiva. E as pessoas que se acostumaram com essa perspectiva, muitos que decidiram abandonar o pai. E você vê logo aquela pessoa que tinha uma sensibilidade em Deus. Aquela pessoa que costumava chorar na presença de Deus. Aquela pessoa que tinha uma consciência do seu chamado. Conheceu o seu destino profético. Você vê aquela pessoa se tornar fria, sem unção, e começando a ter opiniões e visões, como qualquer pessoa sem Jesus tem. Quantos já viram acontecer isso com pessoas? Pessoas que eram altamente sensíveis a Deus. E de repente, por algum tipo de justificativa, porque quando se quer um motivo, mesmo que não tenha, se faz. É verdade? Concordam comigo? Se eu não tenho mais argumento, eu tenho que inventar uma desculpa. O ser humano, ele é tão orgulhoso, ele é tão egocêntrico, que ele jamais aceita sair perdendo. Mesmo que ele perca a sua razão, ele inventa uma razão para não sair perdendo. E quando nós perdemos a noção de quem é nosso Pai, de quem nos guarda, quem nos protege, quem nos justifica, quem nos unge, nós começamos a ter uma visão humana das coisas. Eu particularmente tenho orado muito nesses dias, para que Deus me dê a visão dele. E eu sei que isso vai ser muito difícil para mim, porque eu vou ter que trabalhar a minha carne, eu vou ter que anular a minha carne, o meu racional, as minhas construções mentais, para poder de alguma maneira ter a mesma visão de Deus. Eu não posso ver os ursos, leões e Golias como ameaças para mim. Eu tenho que ver os ursos, leões e Golias como oportunidades de fazer o nome do meu Deus grande. Opa, eu estou com o maior problema da igreja. Eu sou realmente um privilegiado. Ninguém vai fazer o nome de Deus tão grande quanto eu. Por isso a palavra de Deus diz: alegrai e exultai, quando por minha causa forem injuriados, perseguidos, caluniados. Alegrai e exultai, grande é o vosso galardão. Que bênção, né, cara? Quer dizer, o ponto de vista de Deus é que os problemas, eles existem para alavancar a nossa maturidade. Amém? Você quer fazer do Senhor Jesus, do Senhor Deus, seu Pai? Você tem esse desejo no seu coração de não ser evangélico somente, porque ser evangélico não quer dizer nada. Ter uma religião também não quer dizer nada. Mas você quer fazer de Deus o teu Pai, saiba que se você fizer isso, se você fizer isso hoje o Senhor vai começar a mudar a tua visão. E você vai começar a ver de um modo diferente as coisas. Parece um milagre, mas é como se algum véu fosse tirado da nossa mente e uma nova visão fosse dada. Foi o que Deus fez com Saulo, né? Que Deus fez com que Saulo ficasse cego.
E aquilo foi profético, porque Deus estava cegando Saulo para o passado dele, para a forma dele enxergar, para a forma de ele interpretar as coisas que aconteciam em volta dele. E quando ele teve a visão restaurada, ele já começou a ver as coisas de uma outra forma. Ele passou a ser de perseguidor a perseguido. Glória a Deus pelo que ele fez na vida de Paulo, né? Glória a Deus pelo Deus que está fazendo nossas vidas, nos ensinando a olhar segundo a perspectiva dele, amém? Quantos querem olhar segundo a perspectiva de Deus? O segundo privilégio que tem aqueles que se tornam filhos de Deus e que perde aqueles que se afastam de Deus é o privilégio da amizade do Pai. Porque a amizade do Pai, e o Pai Celestial que eu estou falando, não é uma amizade como do mundo. O Eric postou um negócio desse no Facebook. Falei, acho que o Eric está magoado com alguém. Ele postou assim, só Deus é meu amigo. Quando o pessoal posta esse negócio é porque alguém não acredita mais em ninguém. Maldito, enganou seu coração do homem. Ih, alguém magoou o cara. Não estou falando, estou brincando. Mas não, estou explicando, não é disso. Mas ele postou realmente porque, eu entendo o que o Eric está dizendo, é porque Deus está trazendo algumas revelações para ele do nível de intimidade que Deus está puxando ele para o Pai. Os problemas que acontecem conosco é porque Deus quer nos levar a um novo nível de amizade com Ele. E a amizade de Deus não é como a amizade das pessoas. O filho pródigo, ele trocou a amizade do pai por outras amizades. Aquela amizade que ele tinha dentro de casa, que ele ficou, não aguentou mais. Aquela amizade de um pai chato, porque eu tenho certeza que o pai do filho pródigo era chato. Era muito chato. Você não orou hoje? Que palavreado é esse aqui dentro de casa? Sai do Facebook e vai dormir, garoto. Isso é hora de ficar na internet. Fala baixo com a sua mãe. Vai lavar o banheiro. Ô paizinho chato. Eu tenho certeza que era um pai assim. E como todo adolescente, né? Aborrecente ou aidorlecente, como queiram, ele teve vontade de chutar o balde. E sair de casa, eu não quero ter minha vida, não aguento mais. Ele ficou enjoado daquela amizade do pai. E ele falou, eu preciso conhecer outras pessoas. Preciso ter outras amizades. Quantos aqui sentiram vontade de se libertar um pouco do jugo do papai? Não papai natural, papai celestial mesmo. Porque às vezes Deus é chato, cara. Eu quero falar uma coisa para você. Deus fica no teu pé. Deus é muito chato. Ele te ama tanto que ele jamais vai te abandonar. Ainda que você seja infiel, ele continua fiel. Ele nunca fala assim, não aguento mais esse menino. Esse riso aí foi profético. Esse se entregou. Mas o que ele fez? Ele trocou a amizade do pai, aquele pai chato, aquele pai que ficava no pé, por amigos de copo. Ele foi pro barzinho, foi pro quiosque da esquina, tomar uma cerveja, tomar um vinho, porque aqueles caras não são chatos, são chatos. Aqueles caras concordam comigo. Aqueles caras entendem quando eu faço coisas que as pessoas não gostam, mas qual é o problema? Aqueles caras entendem, por exemplo, quando eu fumo um baseado, quando eu bebo uma cervejinha, qual é o problema? Eles me apoiam. Então eu quero ficar junto deles. Eu não quero mais ficar debaixo desse pai chato. Eu não quero mais ficar convivendo com esse pai chato. Eu não quero mais esse privilégio de ter um pai amigo verdadeiro. Eu quero ter outro tipo de amizade. Amigos de copo. Eu coloquei uma coisa aqui que Deus me falou, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar isso, Senhor. Fala assim, Márcio. Eu falei, tá bom. Amigos de quarto de motel. Meu Deus. Pessoas que trocam a amizade do pai por uma amizade como amante. Para uma amizade que vai se manifestar num quarto de motel. Maridos que trocam a amizade da esposa por uma amizade num quarto de motel com uma amante. E esposas também que fazem isso. Passam a ser amigos de amantes. Passam a ter um relacionamento de amizade com essas pessoas. Amigo das drogas. Esse aqui é meu amigo da cocaína. Esse aqui é meu amigo da maconha. Esse aqui é meu... Quando eu vi a invasão da maré, hoje, né? Ontem, sei lá se foi ontem ou hoje.
Rapaz, como os caras tiravam maconha de dentro de uma caixa de lá. Não sei se você viu isso. Ao vivo. Olha, com certeza mais de 50 quilos. Cada pacotão desse tamanho eu falava, glória a Deus. Aí o cara metia a mão e tirava outro, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, isso é de Deus, cara. Cocaína, fuzil, pistola, foi tudo saindo de dentro de um buraco desse tamanho assim. Eu falei, meu Deus. E Deus falou assim, assim estão os corações dos homens. São buracos, cheios de podridão, cheios de coisas nocivas. Por fora é uma tampa de bueiro bonitinha. Quando o policial abriu, que meteu a mão, o cara foi saindo. Como um pus sai de um furúnculo. Quando você pensa que acabou, na minha época chamava-se carnegão. Não sei se você... É carnegão, né? Então tem que sair tudo. Tem que expurgar. O coração dos homens são assim, queridos. As pessoas estão andando arrumadinha na rua. Elas estão com uma aparência boa, mas sabe lá Deus como elas estão por dentro. Amigos que se identificam falando mal de líderes, trocam a amizade de um pastor autêntico, verdadeiro, que fala a verdade, que é chato sim, que às vezes pega pesado sim, que confronta quando o cara traz o dízimo, que confronta quando a pessoa é infiel, que confronta quando a pessoa vai de encontro aos princípios da palavra. Há pessoas que trocam a amizade de um pastor autêntico para estar se associando a outros líderes que vão falar mal de liderança. Líderes que nem sempre são autênticos diante de Deus, são autorizados diante de Deus, mas se associam para semear contendas entre irmãos, se associam para falar mal de ungidos. Há muitas pessoas trocando a amizade de um pastor chato por amizade de pastores carismáticos, que ficam dando tapinha nas costas e dando um sorrisinho bonitinho, porque tem tanta insegurança quanto ao seu chamado, que precisam ser bobos, carismáticos, para atrair as pessoas. Um pastor levantado por Deus não precisa ser bobão, não precisa ter um carisma infantil, ele precisa ter apenas certeza que foi levantado por Deus, o resto é com Deus. Eu não preciso agradar a ninguém, eu não preciso fazer sala para ninguém, eu não preciso fazer baixar o padrão do reino para atrair uma pessoa para o reino. Jesus nunca fez isso. Se eu sou chamado, eu não tenho que temer, eu vou pregar a verdade e Deus vai trabalhar em cima disso. Agora, se eu não tenho chamado, tem um assobio, por exemplo, porque tem gente que não tem chamado, tem assobio, né? Então aí tem que tomar cuidado. Vai ter que ser carismático ao extremo, porque senão não consegue segurar as pessoas. Amigos de pessoas que falam por trás. Amigos de pessoas que são infiéis, e por aí vai. E eu coloquei uma coisa aqui, eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou te falar uma coisa. É melhor ser um empregado na casa do Pai, tendo tudo o que preciso, do que ser um rei no mundo e viver entre os porcos. Essa foi a conclusão que chegou o filho pródigo. Quando ele se viu no meio dos porcos, ele falou assim, vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me trate como um dos seus empregados. Porque no meio dos porcos, ele viu que fazer amizade com o mundo, se associar ao mundo, só levou ele à lavagem e à lama. Então é melhor você ser um empregado na casa do Pai, do que você se achar um rei no mundo e acabar no meio da lama. Há muitas pessoas querendo ser coisas dentro da igreja, e quando não conseguem, vão tentar resolver lá fora e acabam na lama. E o filho pródigo perdeu o privilégio da amizade autêntica. Aquele amigo que fala, cara, não existe preço que pague nesse mundo você ter uma pessoa do seu lado que você sabe com absoluta certeza que vai falar para você o que ela está sentindo. Sem nenhuma máscara, sem nenhum teatro, sem nenhuma estratégia carismática para pescar você ou pescar a sua família. Não tem preço você ter em volta de você pessoas que você tem certeza que só falam a verdade para você, ainda que às vezes exagerem nisso aí.
Mas se você quiser trocar o exagero do sincero, do amigo sincero, pelo equilíbrio do amigo falso, é um problema seu. Você pode também desejar perder os privilégios de ser um filho na casa do pai. E se cercar de amigos falsos, como muitos têm se cercado por aí. O que você decide? O que você quer? Se você nessa noite desejar se tornar filho de Deus, você vai ganhar um pai que vai sempre te falar a verdade. Ainda que ela machuque e doa, mas é a verdade. Porque amigo verdadeiro fala o que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Se você nessa noite está aqui e um dia você abandonou esse pai, se abandonou o Evangelho, por alguma mágoa, por alguma atitude humana, por alguma decepção, uma traição, um ressentimento, eu quero dizer para você, Deus não tem nada com isso. Nós não podemos descontar em Deus o que os homens nos fazem. E por que que quando os homens aprontam conosco, nós descontamos no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa igreja que Deus nos plantou? Por que nós fazemos isso? Não podemos nos prejudicar e nem cortar o relacionamento entre nós e o nosso Deus, o nosso Pai, porque alguém nos feriu ou magoou. Amém, queridos? Se você está aqui nessa noite, um dia alguém te feriu, e você se esfriou no Evangelho, você perdeu alguns privilégios. Mas hoje é dia de Deus restaurar os privilégios na sua vida. Porque só quem vive no meio dos porcos é que pode voltar para o pai e dizer: pai, fala comigo. Mas o que eu tenho para falar é uma verdade. Vai doer em você, pai. O senhor não sabe o que é viver no meio dos porcos. Eu achava que as suas verdades eram muito ruins para mim, a maneira que o senhor falava, a maneira que o senhor se dirigia. Mas depois que eu conheci a lavagem, eu descobri que ouvir a verdade, mesmo que seja dura, é muito melhor do que viver no meio da lama. E há muita gente aí fora que já passou pela igreja. Há muita gente aí fora do Evangelho que já passou por uma congregação, já foi membro de uma igreja, já foi batizado, já foi líder de uma igreja, e tem muita gente aí na lama. Mas os braços do Pai estão abertos. Ele não vai apenas ficar perseguindo você, mas Ele vai esperar que você tome uma decisão de voltar para os braços do Pai. Nessa noite, há pessoas aqui que precisam voltar para os braços do Pai. Não é para a membresia de uma igreja, não é para ter um cartãozinho de membro, mas é para voltar para os braços do Pai. Domingo passado, nós estávamos lembrando do primeiro amor. Do tempo que nós não íamos à igreja para não fazer outra coisa, a não ser ir para os braços do Pai. Deus precisa restaurar isso em nossas vidas. Precisamos ter aquela motivação de ir para os braços do Pai. Terceiro privilégio. Se você hoje decidir se tornar filho de Deus, é que quem se aproxima de Deus adquire temor. O terceiro privilégio é o temor, que a pessoa aprende a ter dele e aprende que tudo que você tem é dele e vem dele. Então, quando você é amigo de Deus, quando você é filho de Deus, quando você se relaciona intimamente com Deus, você começa a temer a sua vida. Porque você não vive mais para fazer o que a tua cabeça manda. Eu fico impressionado como hoje a falta de temor em algumas pessoas. Falam o que querem, pensam o que querem, agem conforme acham que devo agir, e elas não têm temor de Deus. Essas pessoas já se afastaram do Senhor. Se você decide eleger Deus como Pai, você aprenderá que nada depende de você. Que a tua vida não depende de você.
que Ele é que sustenta a tua vida, é Ele que te dá a graça necessária para continuar, é Ele que te dá o amor necessário que você precisa, é Ele que faz você acordar de manhã para trabalhar, é Ele que te dá a saúde para você sustentar a tua casa, é Ele que te dá a sabedoria para continuar gerenciando a tua casa, cuidando dos seus filhos. Mas só quem tem temor é que consegue enxergar que Deus está no controle. Eu me lembro que a Débora era muito pequenininha. A nossa igreja congregava ali perto do Hotel Omar, na Edgar Romero. Era uma casa. Nós reunimos no quintal, né? E aí um dia terminou o culto, eu era pastor novo, recém-ordenado. E naquele culto, no final dele, pela primeira vez, uma pessoa veio comunicar que estava se desligando da igreja. Quando o pastor é novo, essa primeira comunicação é um terror. Você perde o chão, assim, fica, né? E por que a pessoa pediu para sair? Porque ela tinha um amante. E ela não queria abrir mão desse amante, porque aí nós não podemos concordar com esse comportamento. Não, então, pastor, eu vou procurar uma igreja que aceite o meu amante. Sim. Falei, então... E eu, como pastor novo, eu fiquei assim, o que é isso? Onde é que o senhor me colocou? Quero ser dentista, né? Quer dizer... Aí Deus falou assim, é só o começo das dores, né? Mas aí eu fiquei tão obnubilado, né? Eu fiquei tão meio tonto. E nós saímos da reunião, quando você saía da casa, tinha Edgar Romero assim. E a Débora estava começando a andar, assim. A Débora tomou o rumo da estrada. Ela soltou a nossa mão e ela tomou o rumo da Edgar Romero. Eu só vi, lá na curva do Omar, o Tarifa fazendo a curva uns 80 por hora. O Tarifa fazendo a curva e a Débora em direção a ele. Eu falei assim, deu ruim. Eu fiquei parado, eu não consegui fazer nada. Eu, Gessimar e a Gessuí. Não, a Gessimar ainda tentou esticar a mão, mas não deu. A Débora falou, gente, eu fiquei completamente impotente. Não há o que fazer, não dá tempo de fazer nada. Um ônibus vindo a 80 por hora, a Débora ainda a 80 por hora na direção da estrada. Eu olhei, a Gessimar ainda fez assim, tentando pegar a fralda, a Gessuí ficou assim. Gente, a Débora deu 2 passos, bateu no negócio e voltou. Pá! Caiu para trás. Aí eu fiquei assim olhando, tinha uma cadeira. Por favor, uma cadeira. Aí eu sentei na cadeira, olhando, eu estava mais branco que a Débora. Aí Deus falou assim comigo, sentou? Falei, sentei, vou te falar com você agora. Se eu não guardar, se eu não cuidar, se eu não proteger, tudo que você fizer é em vão. Hoje eu só vi a vida da sua filha. É eu que guardo, sou eu quem protege. Eu aprendi um princípio naquele dia. Eu preciso ter temor. Deus está no controle. E quando você tem a revelação de que Deus está no controle, você passa a ter temor. Porque não é você que manda. O destino não está nas tuas mãos. Não é você que vai gerar o futuro. É Deus que vai garantir o teu futuro. Está nas mãos do Senhor. Então, quem é filho de Deus tem um profundo temor de saber que a sua vida está nas mãos do papai. Amém? Hein? Posso ouvir um amém? Amém? Se você se afastar de Deus, você poderá ter a experiência do rei Uzias. Ele perdeu o temor. Vamos ver 2 Crônicas 26, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias começou até bem, mas depois ele perdeu o temor. E é isso que muitos crentes hoje estão perdendo. Eles estão perdendo o temor, estão brincando com Deus. Achou aí? Vamos ver. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote, a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais.
Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia. Bota o nome da sua filha de Jecolia para tu ver só. De Jerusalém. Outro. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Viu? Ele é um cara que fazia a coisa certa. Ele tinha temor. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que os instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades do país de Asdod e entre os filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e ao ângulo do muro e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, e tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, e saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha feita pelo escrivão Jeiel e oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes. Tinha também Uzias, o número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem contra elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não podia. Só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos. E se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Terrível essa história, né? Uma pessoa que começou temendo ao Senhor e acabou leprosa. E eu pergunto a você, quantos leprosos existem por aí? Porque decidiram entrar numa área que não lhes era permitido, não era a função dela. Quantas pessoas hoje querem tomar o lugar do líder? Tomar decisões no lugar do líder. Acham que podem tomar o lugar do líder para gerir decisões. Querem queimar o incenso que não foram chamados para tomar, para queimar. E acabam ficando leprosos. Então diga para o seu irmão, se você fizer do Deus o teu Pai, você terá o privilégio do temor. Mas se você se afastar do teu Pai, você perderá o privilégio do temor. Amém? Então diga para o seu irmão, tenha temor, querido. Quarto privilégio. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos uma nova identidade.
Amém, queridos? Porque antes, qual a identidade que nós tínhamos? A identidade de alguém que era levado por todo o vento. A identidade que era levado pelas circunstâncias. Qual é a sua identidade? Então, tem vários tipos de irmãos. Tem o irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tem, assim, vários irmãos que vivem a sua vida. Eu vivo como eu quero, eu tomo minhas decisões, de acordo com as circunstâncias, eu vou vivendo. Eu caso quando eu quero, eu separo quando eu quero, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser me drogar, eu me drogo, se eu quiser xingar alguém, eu xingo, se eu quiser pegar uma arma e atirar em alguém, eu vou atirar, se eu quiser dar um soco na cara de alguém, eu vou dar. Então, quer dizer, a pessoa vive de acordo com a sua perspectiva, porque ele tem uma identidade de alguém que não é filho de Deus, é filho das circunstâncias. Quando uma pessoa decide fazer de Deus seu pai, ela ganha uma identidade de filho. E ela passa a ter uma característica de filho. E isso é um grande privilégio, você mostrar uma identidade de filho. Quando nos afastamos do Senhor, nós perdemos e passamos a ter os mesmos hábitos anteriores a sermos filhos. O mundo nos vê como escravos. Deus nos vê como livres. Você vê, por exemplo, né? Você vê não, eu sei que você não vê. Você não vê Big Brother, né? Big Brother. Mas veja bem, quem vê Big Brother, com todo respeito, é escravo daquilo ali. Quem vê pornografia é escravo daquilo ali. Essa é a sua identidade. Você é escravo daquilo que te domina, né? Sim ou não? Se você não consegue dominar a televisão, você é escravo da televisão. Se você não consegue dominar o dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se você não consegue dominar os teus impulsos, você será escravo dos teus impulsos. E as pessoas no mundo são assim, né? Elas são escravas das necessidades da vida, da sociedade hedonista que nós vivemos, onde o prazer e a estética são deuses, né? E muitas pessoas vivem debaixo dessa tirania, né, de uma beleza imposta. Muitas pessoas vivem debaixo de uma tirania de um corpo que tem que ser fabricado. E você então fica escravo dessas coisas. Mas você pode também optar em ser filho de Deus e ter a identidade de filho de Deus e se tornar livre dessas influências. Eu sou livre para dar uma clicada no Big Brother. Eu sou livre para não ver aquilo que eu sei que não agrada o Senhor, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho uma identidade. Amém? Então, se o mundo me vê como escravo, Deus me vê como herdeiro de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós somos herdeiros, ou melhor, co-herdeiros de Cristo. Isso é um privilégio muito grande. Você é herdeiro das mesmas coisas que Jesus herdou. Você foi assentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso fala alto com você? Uma pessoa que está assentado com Cristo nas regiões celestiais aponta para quê? Para quê? Realeza. Diga para o seu irmão, você é rei ou rainha, diga para ele. Diga, você é princesa. Estar assentado com Cristo é ter autoridade. Diga para o seu irmão, você tem autoridade, meu irmão. Você tem autoridade para falar para o diabo, chega! Amém, queridos? Você tem autoridade para falar, enfermidade, vai embora. Você tem autoridade para decretar o fim da ação demoníaca na tua família. Você tem autoridade, você está assentado com Cristo. Porque você decidiu se tornar filho de Deus. E por último, o último privilégio, e eu creio que isso está acontecendo com muita gente. Quando você é filho de Deus, você tem um estoque de energia. Porque a vida hoje, ela suga a nossa energia. Tanto emocional quanto física. Parece que, como nós vivemos uma sociedade de consumo, parece que a sociedade vai sugar de você tudo aquilo que ela pode. Então ela quer vender, ela quer gerar dinheiro, e você tem que consumir. Então você começa a viver para satisfazer a essa sociedade de consumo. Você tem que comprar, você tem que consumir, para isso você tem que trabalhar, então você tem que consumir mais,
Então você tem que trabalhar mais, e isso se torna um ciclo vicioso. Você tem que trabalhar mais para comprar mais, depois trabalhar mais para comprar mais, e depois trabalhar uns 10 anos para pagar o cartão. É ou não é verdade? Né? Porque você sabe, eu quero falar uma coisa para você, você sabe que outro dia manifestou um demônio aqui, eu perguntei o nome e falou, Mastercard. Eu falei, ó, eu sabia. Não, cara, ó. Não. São da mesma família demoníaca, Visa, Mastercard, né? Outro dia, caiu um demônio e falou, qual é o teu nome? Ele falou assim, Mínimo. Eu falei, Mínimo? Que demônio é esse, Mínimo? Demônio, que mínimo é esse? Mínimo do cartão. Eu falei, quer dizer que se você pagar o mínimo, você está sendo usado pelo capeta. Isso mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Cara, você paga o mínimo, já era. Você vai ficar 1 ano para acertar as suas contas, vai negociar, pagar mais juros. É ou não é verdade? Brincadeiras à parte, queridos. É ou não é verdade que essas coisas da sociedade sugam a tua energia? Você não tem mais um sono tranquilo. Você já acorda cansado. Você não consegue trabalhar e ver o fruto do trabalho porque o teu dinheiro não rende mais. E isso é uma coisa que vai sugando energia espiritual e emocional. E fora as crises, volta e meia, além desse problema financeiro, você enfrenta uma crise de enfermidade na família, ou a decepção com alguém, ou a morte de um ente querido, ou um problema conjugal. Nós sempre estamos cercados por algumas crises. E nessas horas que nós passamos por uma crise, nós temos que ter energia reserva. Nós temos que ter um estoque, porque nós não podemos usar, porque nós estamos usando a nossa energia lá sempre no limite. Nós não estamos preparados, nós usamos a gasolina para andar naquele passo do carro, mas não podemos acelerar, porque se acelerar, aquela gasolina não vai dar. A nossa vida é assim, nós não temos energia de estoque. Estamos usando tanta energia, estamos empenhando tanta energia na nossa vida, que quando vem a crise a gente desmorona. Nós não temos energia para encarar a morte de um ente querido, nós não temos energia para enfrentar um problema conjugal, nós não temos energia para enfrentar uma enfermidade que aparece, não temos energia. Porque nós não pensamos nela antes. Uma vez eu fui a uma festa, uma confraternização de Natal, e essa pessoa que estava lá, uma das pessoas, estava cheia de presentes caros. Isso porque o marido tinha sido promovido numa empresa. E eu falei, puxa, meu irmão, minha irmã, você está prosperando e tal. Temos que aproveitar a época das vacas gordas. Aí eu olhei assim, peraí, deixa eu entender esse negócio. Aproveitar a época da vaca gorda, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que na época das vacas gordas, você tem que não é aproveitar, você tem que guardar. Eu falei, minha irmã, tem uma coisa errada aí, você não tinha que estar gastando, você tinha que estar economizando. Porque vai vir as vacas magras e você vai sentir falta desse desperdício que você está tendo aqui agora. Então, nós não nos preparamos para os tempos de crise, porque quando nós temos dinheiro, a gente não guarda. Eu já ensinei a igreja, você tem que fazer o alvo de ter guardado numa poupança, pelo menos 3 vezes o que você ganha. Você tem que ter um estoque emocional 3 vezes o que você gasta no dia a dia, porque você nunca sabe quando vai ter que investir as tuas emoções em alguma coisa, numa crise que você vai passar. Você está gastando toda a tua emoção em briga desnecessária com a esposa. Está investindo a tua emoção porque o cachorro apareceu uma pulga, você fica desesperado, gasta toda a sua energia. Você está investindo a tua energia em pessoas que estão falando mal de você por trás, fica consumindo energia. Ai, meu Deus, aquela pessoa falando mal de mim. Irmãos, Deus tem me ensinado uma coisa, eu não vou gastar energia naquilo que não vai edificar. Eu vou ficar preocupado com quem fala mal de mim por trás. Eu vou ficar preocupado, eu vou gastar energia com isso. E quando eu precisar dessa energia, e quando eu precisar de emoções em dia, em ordem, para enfrentar os verdadeiros problemas. Porque isso tudo são cortinas de fumaça que o diabo coloca para você gastar. Quando nós estamos numa luta, existe uma estratégia, aquele que está melhor preparado fisicamente faz o adversário correr. Isso acontece no futebol. O Brasil ganhou a Copa de 70 em cima disso.
Os caras foram para lá um mês antes de começar a Copa. E a final foi contra a Itália, que estava completamente desgastada de uma prorrogação com a Alemanha na semifinal. O Brasil, tocava. Segundo tempo acabou a Itália. Não tinha umas pernas. Então a goleada de 4-1 foi por vigor físico. A Itália estava cansada. O diabo trabalha isso, gente. A gente fica gastando energia com coisas que não levam a nada. Besteiras. Coisas insignificantes. Damos muito valor a coisas que não têm valor nenhum. O diabo, às vezes, gosta de valorizar coisas que não têm valor. E aí, quando vem o problema real e sério, nós não temos energia, não temos estoque. Não temos reserva para poder... Aí sim, na morte de um ente querido, num problema conjugal sério, numa enfermidade, nós vamos ter que investir força, vamos ter que suportar aquela fase, vamos ter que aguentar a barra. O que aconteceu com o Anderson e com a Aline? A Aline ficou um tempo internada, o Anderson teve que segurar a barra em casa, é filho, é escola, é alimentação. O Anderson tem que ter energia para passar por esse momento, é um momento difícil que todos podem passar. E é nessa hora que se vê o valor do estoque. Se eu estoquei energia, ou se eu fiquei gastando meu tempo, minha energia com coisas, com bobeiras que o diabo coloca na minha vida, que não é para se levar tão a sério. Entende o que eu estou falando? Nós temos que ter a noção do privilégio que Deus nos dá de sermos filhos, para termos energia espiritual e emocional para suportar a cruz. Jesus, ele tinha intimidade com Deus. Você pensa que Jesus, quando se retirava para orar, era por quê? Que ele gostava? Você acha que Jesus... a pastora Sônia hoje foi com o pessoal no monte orar da intercessão, por quê? Porque não tinha mais nada que fazer em casa. Eu estou meio entediada, hoje não estou afim de fazer nada. Eu acho que eu vou um monte para poder me transparecer um pouquinho. Não. Queridos, a nossa igreja precisa de reserva emocional e espiritual, porque nós vamos enfrentar uma batalha. Esse mês é um mês de guerra, abriu um mês de guerra, vamos sair para a marcha, vamos conquistar, nós temos que ter estoque. Porque na hora que o diabo se levanta, a gente tem que ter energia para confrontar ele. Então nós temos que ser sábios. Então Jesus, quando ia orar, ele ia encher o tanque de gasolina. Né? Eu não sei quando é que vai precisar, deixa eu orar. E ora, e lê a palavra, e jejua, e conversa com Deus, e ora, e lê a palavra, todos os dias. Você vai fazer o firmando. Quantos estão fazendo firmando aqui? Firmando meus passos. Levante sua mão, você está fazendo firmando. Ninguém? Ninguém está recebendo aula do firmando? Meu Deus. Firmando compromisso, firmando compromisso. Algumas pessoas. O que o firmando faz? Todo dia você não tem que ler uma lição? E depois você não tem que passar essa lição para o teu orientador? O que você está aprendendo? Que você tem que ter contato com Deus todos os dias. Quem está fazendo bem-vindo aqui? Bem-vindo à família. Opa, levanta a sua mão bem alto. Já tem mais gente. O que você aprende no bem-vindo? Todo dia você tem que fazer uma lição. Lição, são 5 dias, não é verdade? Cada dia uma lição. Depois no encontro com o seu orientador, você vai recordar as lições. É chato isso. Eu não tenho paciência. Mas um dia vai te fazer falta. Eu quero falar uma coisa para você. Não reclame. Porque todo dia você tem que ler uma liçãozinha, fazer uma oraçãozinha. Sabe por quê? Você nunca sabe quando você vai enfrentar um problema que vai precisar desse tempo que você passou com Deus. Ai, esqueci de fazer a lição. Ai, eu tive uma dor aqui na ponta da orelha, aí eu não consegui fazer a lição. Ai, o meu calo está doendo. Ai, eu estou com sono. Aí depois estoura a bomba. E aí? Cadê o seu estoque? Eu estou lembrando de uma parábola. Quantos aqui podem associar isso que eu estou falando a uma parábola? A parábola das 10 virgens. Elas tinham estoque. Gente, presta atenção que eu vou falar para você. Elas guardaram azeite. As prudentes. Agora presta atenção, o que acontece com quem não guarda azeite? Além de ficar sem azeite, vai querer o teu. É verdade. Você ora, jejua, tem disciplina, conversa com Deus, e o pessoal está aí vivendo a lavonteira. Aí está lá. Aí estoura um problema na sua casa. Você tem estoque. Deus está no controle. Eu tenho orado, Deus está me dando direção.
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, toma essa decisão, agora faz aquilo. Energia emocional, você tem estoque. Deus está falando com você. Aí vem a pessoa para você, o meu cachorro está doente. Seu cachorro está doente? O que eu faço? A porta se fechou, querido, o noivo já era. Agora, eu já tenho os meus problemas. Por que você não orou quando podia? Por que você não buscou a Deus quando podia? Amém, queridos? Então, temos que tomar cuidado. Não é que a gente rejeite pessoas. Nós, líderes, temos que estar disponíveis para todo mundo. Mas nós temos que discernir quando alguém vai querer sugar a nossa energia porque não juntou a sua e vai querer tirar a nossa. Estou falando alguma besteira? Cuidado. Eu, como pastor, posso dizer para você. Tem muito sanguessuga por aí, cara. E a Gessimal outro dia usou uma expressão assim. Qual foi a expressão que a Gessimal usou? Ela estava falando sobre pessoas que só nos procuram como líderes na hora da crise. Você usou uma expressão. A pastora Sônia também estava falando. Você que falou isso? Foi você? É para apagar incêndio. É o líder bombeiro. Estou lá no meu canto, na minha casa, orando. Aí ligo para o telefone. Minha esposa foi embora de casa. Foi embora de casa? Vamos resolver isso. O líder tem estoque. Ele deveria ter, né? Ora, jejua, busca, tem estoque. Vamos resolver isso. Ô, esposa, o que está acontecendo? Eu não aguento mais esse marido. Não é assim, esposa. Vamos conversar. Não sei o que. Eu volto para cá, volto para casa. Tudo bem. Aí vem no culto domingo. Minha esposa voltou para casa. Eu estou aqui fazendo um culto em ação de graças. Aí a casa ficou legal. Acabou. Agora, quando é que você vai ver esse irmão? No próximo incêndio. Então, irmão, até o próximo incêndio. Tá? Quando houver outro incêndio. Aí eu pergunto a você. Esse é o ministério pastoral? Ser apagador de incêndio? Será que não foi isso que Jesus percebeu naquele jovem rico? Esse cara vai querer só me sugar. Porque, na verdade, ele não vai querer ser meu filho. Ele vai querer conciliar um relacionamento comigo com o dinheiro. Tem muitas pessoas que chegam para a igreja, chegam perto de Jesus e falam assim, Jesus, olha só, quero caminhar contigo. Vamos caminhar junto. Mas olha só, tem umas coisinhas aqui que não vai mexer não, tá? Então, por exemplo, meu dinheiro, sabe, eu falo um palavrão de vez em quando, sabe, eu dou uma cantada na mulher dos outros. Isso aí não dá para mexer não, né? Tem que negociar com Jesus. Aí, Jesus, ele chegou ao jovem rico e falou assim, esse cara vai me dar trabalho. E eu não tenho chamado para ser bombeiro, porque eu não tenho tempo para isso. Jesus não tinha tempo para isso. Imagina Jesus coçando a cabeça e falando assim, o que eu faço para sair bem nessa situação? Já sei, eu vou fazer uma coisa, eu vou testar esse cara. Olha só, faz o seguinte, cara, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o cara... E quando o cara virou as costas, foi Jesus. Yes! Por que ele falou yes? Porque ele conseguiu fazer com que a própria pessoa tomasse uma decisão, sem ele rejeitá-lo. Jesus não rejeitou o jovem rico, ele colocou uma opção. Então, muitos de nós líderes temos que aprender isso. Nós não podemos rejeitar as pessoas, mas as pessoas têm opção. Pastor, eu quero ser líder. Tá bom, você tem essa opção. Se você quiser ser líder, também tem que fazer isso assim, 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 assim. É essa opção. Então não quero mais. Bom, sua opção. Então, quer dizer, as opções estão com as pessoas. O que nós não podemos ser como líderes líderes de prateleira, né? Quando precisa, vai lá, usa, e quando não quer mais, bota. Porque as pessoas não buscam suas energias emocionais, não buscam em Deus estoque para isso, e quando chega a hora que necessita, vai ter que viver da muleta de alguém. Então você vai ter que usar a unção de alguém. Tudo bem, queridos? Quando a pessoa é nova na igreja, quando é bebê espiritual, a gente até aceita ser usado. Então o filhinho, a Raquelzinha já está até saindo dessa fase. Mas bebezinho novo vai comer a hora que ele quer, não é verdade? Ele vai fazer xixi, cocô na hora que ele quiser. Ele vai, se tiver com fome, vai chorar e vai ter que comer naquela hora ali, não é verdade? Não tem, a mulher dá o peito à criança em qualquer lugar. Você vai ver num consultório médico, bota uma fronhazinha em cima, assim, uma fraldinha, porque a criança tem que mamar. Está na hora, tem que mamar. Não tem jeito.
Então nós suportamos isso. Agora, a pessoa já está com 10 anos de igreja, 15 anos de igreja. Ai, não vou à igreja não, porque uma semana que ninguém liga para mim para dizer que eu sou importante. Tudo bem, o adolescente, a criança, mas uma pessoa que já está caminhando, se alguém não me disser que eu sou importante, não me acho importante, aí nós não temos vocação para isso. O apóstolo Paulo chamou a atenção disso. Então, nós somos, parece que vai, uma descarga que vai levando a nossa energia. Eu quero exortar você a tomar cuidado com esse mundo, com essa vida, porque muitas pessoas estão deprimindo, estão entristecendo, estão ficando tristes na vida, porque não tem mais energia. A vida se tornou um negócio assim, trabalho, 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 gasto, gasto, gasto. Aí depois eu tenho que trabalhar mais, para gastar mais e mais. Gasto, trabalho, gasto, trabalho, gasto, trabalho. Que vida é essa? Aí o cara vai se endividar todo para comprar uma televisão de 60 polegadas para assistir a Copa. Aí chega na primeira rodada, o Brasil é eliminado. Oh, Deus. O cara vai dar um chute na televisão. Vocês entendem como é que o diabo frustra as pessoas? A pessoa comprou uma televisão só para ver o Brasil na Copa. Ah, o Brasil é eliminado na primeira fase. E eu vou falar assim, yes! Amém, queridos? Então, não é, só o diabo, ele trabalha muito para que você não tenha energia para derrotá-lo. E você tem que ter energia, você tem que colocar energia, amém, queridos? Então, eu sou um privilegiado porque eu sou filho de Deus. E eu quero continuar tendo esses privilégios. Eu queria agora que você fechasse seus olhos. E você agora